sempre está atacando a gente. Mas tem o nosso Deus, que a gente tem que orar para Ele, que sempre renovar. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o momento da palavra do Senhor, é o momento mais aguardado e esperado no culto, é o momento onde vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar o irmão Hélio para estar tomando a frente aqui no púlpito e também as crianças e a professora de hoje à noite. Também já estarei pedindo o irmão Hélio para estar fazendo uma oração para o culto hoje. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, de todo esse vasto universo, a Ti, ó Deus, nós tributamos honra, louvor, a Ti nós glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Ó Pai, muito obrigado por mais esta noite, esse privilégio de estar na Tua casa. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui,
que vieram aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor use de graça, de misericórdia, de compaixão e nos use para o louvor da Tua glória. Rogamos a favor das crianças, ó Deus, que irão subir para a salinha para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar elas, abrir o coração delas, usar a irmã Luciana para falar na linguagem que elas possam entender e em tudo isso o Seu nome ser glorificado. Abençoa a irmã Luciana, dê graça, dê, Senhor, sabedoria, para assim trazer edificação para as crianças. Nós rogamos edificação para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para abrir suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos estar lendo os versículos 16 e 17. O tema da mensagem essa noite é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, meus irmãos, até aqui. Eu quero falar com você nessa noite a respeito da palavra de Deus. Nós vivemos tempos onde a palavra de Deus tem sido esquecida por muitos. Nós passamos em vários lugares, nós vemos tantos versículos estampados, tantos versículos escritos em parede, nos carros, em bandeiras, em tantos lugares, mas nunca a palavra de Deus foi omitida, negligenciada, o quanto estamos vendo nos dias atuais. As Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você, um chamado a você, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, tira a poeira da sua Bíblia e vai estudar, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela mesma diz que ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A palavra de Deus saíram ali dos seus pulmões, Deus usou profetas, Deus usou discípulos, apóstolos, para propagar as suas verdades. É a palavra de Deus. Muitas pessoas estão negligenciando, tampando seus ouvidos para a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, assim diz Jesus, em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico. Eu quero dizer para os irmãos que muitos livros informam, mas somente a palavra de Deus, a Bíblia, que transforma. Muitos livros trazem informações, é importante ler para ser bem notificado, ter sabedoria,
mas somente a palavra de Deus que tem poder para transformar o homem, fazer do homem velho um homem novo, de uma velha criatura se tornar uma nova criatura. Então muitos livros são propagados. A Bíblia Sagrada é o primeiro livro mais bem vendido do mundo. Nada supera a Bíblia. Todos os dias pessoas estão comprando. O problema não é comprar a Bíblia. O problema é colocar a palavra de Deus em prática, é colocar aquilo que lê em prática. E o segundo livro mais bem vendido após a Bíblia Sagrada vem em sétimo, depois de tantas as vezes que a Bíblia ganha, ele lá para o fim, depois de tantos, lá para o fim vem o outro livro mais bem vendido. A fé cristã, meus irmãos, ela é baseada em fatos reais. O cientista prova que a palavra de Deus é verdadeira. Não são todos os cientistas, mas a maioria estão chegando em uma concordância que a palavra de Deus foi inspirada e que tudo que ela fala, tanto no Antigo, tanto no Novo, aconteceu de fato. E estes fatos estão registrados na Bíblia Sagrada. Por isso a Bíblia é um manual do cristão. Se você está caçando orientação, se você está caçando conselho, se você está caçando direção para a sua vida, direção para a sua casa, direção para os seus problemas, direção para a sua família, direção para o seu casamento, direção para o seu trabalho, vai às Escrituras. Hoje em dia muitas pessoas estão procurando resposta em mover, em línguas estranhas, em revelações, e enquanto a palavra de Deus está sendo deixada de lado, não está sendo aberta. Nós visitamos cultos e mais cultos onde a palavra de Deus não é abrida, não é lida, não é exposta e não é aplicada. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado e ela é o manual do cristão. Se você está perdido, desorientado, sem saber o que fazer, vá às Escrituras, ela é a palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus, leia a palavra de Deus, é Deus falando. E se você quiser falar com Deus, vá à oração, é você falar com Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é uma coleção de 66 livros. A nossa Bíblia, a evangélica, a protestante, ela contém 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, sendo elas 39 livros no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, dá 39. E o Novo Testamento tem 27 livros, de Mateus a Apocalipse. A palavra testamento, ela significa acordo, aliança, é o pacto. Ou seja, Deus fez uma aliança com o povo. Deus fez um pacto com o povo aqui nessa terra. Deus fez um acordo com o povo. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que ele é assim chamado porque é formado pelos livros que registram o antigo pacto, a antiga aliança de Deus com o povo. Deus chamou uma nação pequena, a nação de Israel, e com essa nação ele fez promessas, ele fez aliança, ele fez um pacto, ele fez um acordo. Deus com o seu povo. E esse pacto foi feito com Abraão. Quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, Deus fala para ele que ele ia se tornar dele, o pai de uma grande nação. E depois ele vai ser chamado pai do povo de Israel e confirmado e validado por meio de Moisés, quando foi dado a lei, os 10 mandamentos que está escrito em Êxodo. Então Deus tem um compromisso com o seu povo e Deus faz um pacto, uma aliança. Enquanto o Novo Testamento também recebe esse nome, novo acordo, nova aliança, novo pacto, registra a nova aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Agora, da antiga aliança, Deus vai fazer um novo pacto com o seu povo. Deus vai fazer uma nova aliança com o seu povo, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
No antigo pacto, o povo de Deus era formado pelos israelitas. Era só o povo de Israel. Existiam várias nações, vários povos, mas Deus fez um pacto somente com o povo de Israel, os israelitas. Agora, já na nova aliança, no Novo Testamento, é constituído por todos aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero perguntar a você nessa noite, não precisa me responder, é uma pergunta que eu vou fazer, uma pergunta retórica. Você tem crido em Cristo como seu único, suficiente Salvador? E quando eu digo suficiente Salvador, meu irmão, eu quero dizer que é somente Ele, que você não precisa mais nada de outras coisas, é somente Cristo. Cristo é suficiente para você? Você tem vivido para Ele? Você tem tido Ele como seu amigo, seu pai, seu dono, seu protetor, provedor? Isso que consiste em crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Muitas pessoas falam que tem Ele como Salvador, mas vai buscar resposta em outras coisas, em deuses de madeiras, em deuses que não podem ouvir, que não podem fazer nada. Muitos vão buscar a felicidade no que a terra pode oferecer, no que é passageiro. Muitos vão buscar respostas na bebida. Muitos vão buscar a felicidade, o sentido da vida nas coisas que passam. E Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e onde o ladrão pode roubar, mas ajuntai os vossos tesouros no céu, onde Cristo está à destra do Pai, porque ladrão não pode roubar e a ferrugem não pode tragar. Onde você está juntando o seu tesouro? Não viva para este mundo, há uma eternidade nos esperando. A Canaã celestial, ela é verdadeira e ela está logo ali, falta só mais um pouquinho, porque aquele que há de vir, virá e não tardará, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, você tem crido nele como suficiente Salvador? Muitas pessoas creem em Deus, mas a prova, a evidência que a minha fé em Cristo é verdadeira e é uma fé salvadora, é que eu vou submeter a Ele como meu dono, é que eu vou obedecer a palavra de Deus, eu não vou desprezar a palavra de Deus, eu não vou deixar ela de lado, eu vou abandonar o pecado, eu vou correr para os braços de Cristo. Isso é viver para Jesus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não precisamos de outras coisas, de outros livros. Ainda que o conhecimento é bom, ainda que a leitura, a literatura, os outros livros ajudam na sua inteligência, na sua capacitação, mas a Bíblia Sagrada é a nossa fé, é a única regra de fé e prática. E através da Bíblia, Deus nos guia e nos orienta. Deus orienta o seu povo através da escrita, através da palavra de Deus. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, automaticamente nós estamos desprezando a Deus, porque Ele é o autor da palavra, Ele é o dono da palavra. Muitas pessoas correndo atrás de sonhos, se baseando a sua vida em sonhos. Fulano sonhou que eu vou casar, isso e aquilo. E por não acontecer, elas se frustram, colocam a culpa em Deus, coisa que Deus não falou, mas elas colocam a culpa em Deus, ficam frustradas, ficam com raiva de Deus. Outros estão correndo atrás de revelações que não têm propósito nenhum, muitos buscando o mover, muitos buscando ali as línguas estranhas, que fala que a maioria desconhece. Não, meus irmãos, nós precisamos unicamente da palavra de Deus. Ela tem tudo aquilo que o homem precisa para viver aqui nessa terra. Ela é a única coisa que pode nos preencher. Ela é a única coisa que pode preencher esse vazio que há dentro de você, que há dentro de mim. Coisas dessa terra que não preenchem. A palavra de Deus vem de encontro a esse vazio. Agora, para entendermos melhor e mais a profundo, vamos estudar agora sobre a revelação de Deus, a inspiração e a iluminação. Primeiro, a revelação. O ser humano, a criatura, a humanidade, jamais conheceria a Deus,
nem tomaria conhecimento do seu plano de salvação se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. Ou seja, se Deus não manifestasse, se Deus não enviasse o seu Filho, se Deus não se manifestasse, a criatura jamais iria conhecer, jamais chegaria perto de Deus. João capítulo 15, versículo 16 diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi, nomeei e designei para que vades e dê muitos frutos, e frutos que permaneçam. Então Deus que olhou a humanidade, Deus que viu a perdição do mundo, Deus viu ali os seus filhos perdidos e vai enviar o seu Filho a favor dele, de maneira que se ele não enviasse, todos nós estaríamos condenados, nós estávamos em caminho da perdição, caminhando a passos largos para o inferno, para a destruição eterna. Então o ser humano jamais conheceria a Deus. Por isso precisamos das Escrituras, por isso precisamos de Jesus Cristo, por isso precisamos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, meus irmãos, ela tem o seu poder, ela tem que ter a primazia em nossas vidas, ela é a coisa mais importante que nós podemos ter aqui nessa terra. Deus se revela através das obras da criação. A criatura, o céu, as estrelas, o sol, é uma manifestação da revelação de Deus, da existência de Deus. Por mais que muitos ateus, negacionistas, cientistas negam, mas Deus se revela através da sua providência, na preservação e no governo do universo. Deus se revela através da natureza, através das plantas, da mata, da Amazônia, do sol nascer no oeste e ir para o leste. Deus se revela. Deus está mostrando para a humanidade que há um Criador por trás de todas as coisas, que existe, que esse mundo não está aleatório, que nada surgiu de um Big Bang, que nada surgiu de uma explosão, de uma célula. Não, há um Criador que orquestrou, colocou tudo no seu devido lugar, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento da terra, e sustenta a terra para que a humanidade possa viver. É Ele, e Ele manifesta. E Davi reconheceu isso no Salmos 19, versículo 1. Ele escreve assim: os céus, ou seja, tudo que nós vemos, o universo criado, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha só, meus irmãos, os céus proclamam a grandeza de Deus, a honra de Deus. O próprio céus está proclamando, anunciando para a humanidade que há um Deus existente, que há um Deus grande e criador, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As obras de Deus estão firmadas, de maneira que não será abalada. Por que a terra não afunda? Porque a mão onipotente de Deus está segurando, preservando, sustentando tudo. Muitos estudiosos falam, eu já falei, vou repetir, que se a Terra, o planeta Terra, fosse mais alto 5 centímetros, todos morreriam de calor do Sol, a humanidade não suportaria. E eles dizem também que se o planeta Terra fosse abaixo 5 centímetros, todos morreriam congelados. Mas Deus, a mão onipotente, colocou tudo no seu devido lugar. E assim a criatura, o universo anuncia a glória, a grandeza, a majestade de Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, falando aos habitantes de Listra, afirmou que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Olha só, meus irmãos, a chuva que cai do céu é Deus, não reclame. A chuva que cai do céu é Deus mandando a providência para o plantador, para o semeador, para dar o seu fruto em suas estações certas. E quando nós vemos também primavera, outono, inverno, verão, essas estações o próprio Deus criou de maneira que no seu devido tempo os seus frutos darão.
Também em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo também tratou do mesmo assunto, de modo ainda mais claro, que tudo, tanto invisível, tanto as coisas visíveis, anunciam a glória de Deus, a existência de Deus. Deus fala ao homem através de toda a sua criação. Deus está falando. O homem vai chegar diante de Deus sem justificativa, indesculpável. Deus vai requerer conta, mas o homem é indesculpável. Ah, Senhor, eu não sabia. O sol pregou a minha existência. Ah, Senhor, eu não sabia. As estrelas pregou, anunciou a minha existência. Então Deus fala ao homem através de toda a sua criação, nas forças e nos poderes da natureza, na mente humana, no subconsciente. O homem sabe o que é certo e sabe o que é errado, porque Deus fala na sua consciência, na mente humana, na voz da consciência e das vidas dos indivíduos em particular. Nenhum ateu, no seu sufoco, debaixo dos escombros, ele lembra de Deus. Eu conheço um rapaz que nega muitas coisas, nega às vezes não muito a criação de Deus, mas ele crê que Deus existe, mas que Deus não se envolve com a sua criação. Deus não tem um relacionamento com a criação. Mas no dia da Covid, 2021, 2022, ele estava com medo da morte e recorreu à ajuda de Deus. Na hora dos escombros, na hora do aperto, eles lembram de Deus, do Criador. Então, meus irmãos, esta revelação da criação, da natureza, é chamada de revelação geral, ou revelação universal, ou revelação global. A todos sabem que existe um ser criador através da criação. Então elas são chamadas revelação geral por ser dirigidas a todos os homens. Ela é suficiente, a criação da natureza, ela é suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus. Como eu disse, ninguém chegará diante de Deus inocente. E os índios, e meus avós, meus tataravós que não conhecia. Uma coisa é certa, ninguém terá desculpa diante de Deus. Mas essa revelação geral da natureza, da criação, ela é insuficiente para a salvação. Ou seja, só o fato do homem saber que existe um Criador, só o fato do homem saber que Deus criou tudo, isso não faz do homem uma pessoa salva. Ela é insuficiente para a salvação. Ela só é suficiente para que o homem seja indesculpável diante de Deus. Mas para a salvação, ela é insuficiente. Por quê? Porque o homem precisa de Cristo. Porque o homem precisa do Salvador, do Remidor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, meus irmãos, é o único que pode dar ao homem salvação. Jesus vai dizer em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está excluindo todos os outros caminhos que podem conduzir à salvação. Não existe outro caminho fora Cristo. Cristo é o único e suficiente caminho para a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação aqui na terra, em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome de Cristo, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa revelação é insuficiente para a salvação. Toda criação foi atingida pelo pecado adâmico, toda criação tem a mancha do pecado. Tantos homens, tanta natureza está manchada pela queda de Adão. Adão, o nosso representante, ele não passa no teste, traz consigo o pecado e as suas consequências, trazendo essa desgraça que está aí no mundo todo. Por que existe isso? Por que existe doença? Por que morte, terremotos, fome, peste? Por causa do pecado
de Adão. Então, a criação, ela é insuficiente para a salvação. Tornou-se imperfeita. O homem também foi atingido pela queda de Adão. Espiritualmente, ele ficou ignorante e insensível à palavra de Deus. Ele ficou como um homem irracional diante de Deus. E assim ficou impossível compreender corretamente o que Deus fala através da natureza. Mas o plano eterno de Deus inclui também a revelação especial. A revelação especial vem através da obra substitutiva, da obra expiatória, da obra redentiva de Cristo Jesus. E essa salvação agora é aplicada, é a revelação especial, é aplicada a todos aqueles que creem em Cristo para a salvação. Ela é aplicada imediatamente quando o homem crê no Senhor como Salvador. Então, o plano de Deus eterno inclui também a revelação especial, que é através de Jesus, que tem o objetivo de levar o pecador de volta ao Criador. O autor da Epístola aos Hebreus escreve sobre esta revelação especial o seguinte, Hebreus 1, versículo 1 e 2: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, meus irmãos, no Antigo Testamento, no Antigo Concerto, no Antigo Acordo, Deus usou pessoas através de sonhos, revelações, profetas. E agora, nesses últimos dias, há 2000 anos atrás para cá, Ele fala através de Jesus. Não tem outra revelação. Ainda que um anjo desça do céu e fala que tem novas doutrinas, novas revelações, é maldição. Então, Deus falou por Jesus Cristo. Quer salvação? Vá a Jesus. Quer perdão de pecados? Vai a Jesus. Quer intercessão a Deus? Vá a Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Segundo, a inspiração. Presta atenção para os irmãos entender. A inspiração. Quando falamos em inspiração da Bíblia, estamos afirmando que Deus levantou homens e os fez registrar sem erro. A Bíblia não tem nenhum erro, não acha contradição. Ela é inerrante, infalível, ela é verdadeira. João fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, Deus levantou homens e os fez registrar através da escrita. E Deus, essas escritas, Ele tem preservado muitos anos atrás, de modo que ninguém pode destruir. A igreja, a palavra de Deus é indestrutível. O homem pode colocar fogo, mas não pode acabar com a palavra de Deus. Podem prender os crentes, mas a palavra de Deus continua prevalecendo, continua em público, sendo pregada, anunciada, porque Deus sempre manifesta através da sua palavra. E existem homens sob inspiração divina, escreveram os livros que compõem a Bíblia. Ou seja, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 fala que jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa chegar diante de você e dizer: eu não creio na palavra porque ela foi escrita por homens, você responde: foram escritas por homens, mas cheios do Espírito Santo, homens inspirados pelo Espírito Santo. Não foi conhecimento, opiniões de homens naturais, mas foi o conhecimento de Deus, inspiração divina de Deus. E onde nós lemos, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus.
O que é inspiração, meu irmão? Inspiração foi Deus colocou dentro do homem, da fala do homem. Deus pegou e injetou no homem. Deus imputou no homem, para que o homem, ao abrir a boca, ele falava o que estava cheio dentro dele, que era a palavra de Deus. Então, alguns autores registraram ter recebido ordem direta de Deus para escrever, como Moisés. Moisés recebeu diretamente do próprio Deus. Isaías, Jeremias receberam diretamente do próprio Deus. Outros certamente sentiram-se impulsionados a escrever. Era Deus agindo em suas mentes e corações. Deus colocou na sua mente, nos seus corações. Mas não devemos imaginar que Deus ia ditando e eles escrevendo. Não. Eles não foram meros escribas. Pelo contrário, Deus os usou precisamente como eles eram. Nós vemos que Pedro era um semi-analfabeto e Deus usou ele naquela situação para escrever 1 Pedro, 2 Pedro, para pregar um sermão poderoso, porque a palavra é poderosa. Então Deus certamente guiou na escolha das palavras, na construção das frases, para que os fatos e ideias fossem corretamente registradas. Não há erro. A palavra de Deus, ela é pura, perfeita, santa, infalível, inerrante, ela é apta, ela é viva, ela é vida, ela transforma, ela liberta, ela salva, ela purifica o homem. Os livros da Bíblia foram escritos por, no mínimo, 36 a 40 homens. 36 a 40 autores, num período que pode chegar a 1.500 até 1.600 anos. Eles custaram mais ou menos 1.500 anos para registrar a palavra de Deus. Mas a plena convicção desta inspiração divina é questão de fé, e não de prova científica. Por isso, só a operação do Espírito Santo em nós é que nos dá a convicção de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Precisamos do Espírito Santo para crer. Por que o ateu não crê? Porque ele não tem um Espírito Santo. Por que o cientista negacionista não crê? Porque é natural, é carnal, é ímpio, é incrédulo, é filhos do diabo. Por isso que eles não creem na palavra. Então, meus irmãos, os 66 livros da Bíblia foram inspirados, foram a boca de Deus falando através dos 40 autores. Agora, só para os irmãos entenderem, porque todos nós, ou a maioria, viemos do contexto católico, apostólico romano. Às vezes eu não sei, mas às vezes alguém pode pensar, mas na Bíblia católica há 73 livros, e você está falando que é só 66 livros que foram inspirados. A Bíblia, os 66 livros, houve um sínodo, houve critérios para comprometer que só os 66 livros é inspirado. A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia protestante. Esses 7 livros a mais é chamado de 7 livros apócrifos, que significa ocultos, que significa omitidos. E esses 7 livros não foram inspiração de Deus, foram opiniões, foram conselhos humanamente falando, naturalmente falando, não foram inspirados por Deus, foram conselhos de homens naturais, sem ser inspirados. Por isso que nós não adotamos, não seguimos, porque nós só ficamos com os 66. Logo à frente eu vou mostrar umas contradições que tem nesses 7 livros. E se você tem uma Bíblia católica em casa, porque é importante ter, se você tem, o que eu falar, você marca para você conferir quando chegar em casa. Então, meus irmãos, a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia editada pelos evangélicos. Por quê? Até o início do século XVI,
não havia uma definição oficial sobre a situação desses livros. Alguns os aceitaram como inspirados, outros não. Mas no dia 15 de abril de 1546, o Concílio de Trento anexou-os por decreto à Bíblia, com 66 livros. Por quê? Os evangélicos chamam esses livros, os 7, de apócrifo, e não aceitam como inspirados por Deus. Por quê? Os livros apócrifos, comparados com os inspirados, olha só, os livros apócrifos, os 7, comparado com os inspirados, revelam uma grande pobreza de estilo e conteúdo. Além disso, ensinam doutrinas e práticas que se contradizem com os livros inspirados. Por exemplo, esses 7 livros que não foram inspirados, ele justifica a mentira. Judite, capítulo 10, versículo 11 ao 17, lá está justificando a mentira. Logo, os autores no concílio baniram, não é inspirados, porque se fossem inspirados, era verdadeiro. Judite, capítulo 11, versículo 1 ao 23, justifica a mentira. Judite 15, 8 ao 10, justifica a mentira. E também vai justificar o suicídio. 2 Macabeus, capítulo 14, versículo 37 ao 46, também justifica o suicídio. Contraditório. Agora, esses livros também justificam e ensinam a feitiçarias. Tobias, capítulo 6, versículo 1 ao 9, está justificando a feitiçaria. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, não entrarão no céu todos os feiticeiros. Quem pratica a feitiçaria, a necromancia, as adivinhações, a bruxaria, a porcaria, a feitiçaria, não herdarão o reino dos céus. A simpatia não vai herdar o reino dos céus. Agora, e eles também justificam e incentivam a oração pelos mortos. 2 Macabeus, capítulo 12, 38 ao 45. Esse é o motivo que eles foram banidos, não foram inspirados. Essa é a razão. Então, meus irmãos, eles justificam a oração pelos mortos. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à vida. 2 caminhos, céu ou inferno. Não pode, morreu, acabou. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não há oração, não há mais o que fazer após a morte. Terceiro e último, a iluminação. Então nós falamos sobre a revelação de Deus, que é a revelação geral, e a revelação especial. E nós também falamos sobre a inspiração. E agora nós vamos concluir com a iluminação. Tudo o que precisamos saber para a nossa salvação e para uma vida correta, justa e comunhão com Deus está na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber sobre comunhão, sobre ter uma vida reta, correta, justa e comunhão com Deus, está na Bíblia. Mas o homem natural, como diz em 1 Coríntios 2, 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Por que você está aqui nessa noite e muitas pessoas passam na rua e falam: esse povo está perdendo tempo? Por que você está aqui e as pessoas falam: o que é que fulano foi caçar na igreja? Porque elas não têm o discernimento espiritual. Porque há tantos cientistas, doutores, pessoas mestradas no conhecimento, doutoradas, mas a palavra de Deus para eles estão ocultas, porque eles são naturais, eles são carnais, mas você foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, por isso que você está aqui nessa noite. E a palavra de Deus diz
que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por isso, meus irmãos, que nós vemos tantas pessoas sábias, inteligentes, mas que são ateus, que são perdidas, incrédulas. Por quê? Com a palavra de Deus é diferente. Deus usa as que não são nada para reduzir as que são. Deus oculta aos grandes para revelar aos pequeninos. Deus veio para os doentes, para os perdidos, e não para os sãos. Os sãos não precisa de médico, os sãos não precisa de médico, e sim os doentes. Por isso que nós vemos tantas pessoas inteligentes, com conhecimento avassalador, inteligente, conhecedor, mas do que diz respeito à palavra de Deus, são incrédulos, são ímpios, são ateus, são descrentes. Então, isso significa que o homem, apenas com os seus recursos naturais, sem a assistência do Espírito Santo, não pode compreender a palavra sagrada, porque ela é inspirada, ela é poderosa, ela é perfeita, ela é santa. E como o profano vai entender a palavra santa? Não pode. Ela só poderá ser compreendida com a iluminação do Espírito Santo. Por isso que nós estamos aqui. Para o mundo é loucura. Tantas coisas que estão oferecendo o mundo, festa junina, tantas coisas, e eles não participam. Eles guardam disso, por quê? Porque para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. É por isso eles não compreendem. Só a atuação do Espírito Santo que ilumina a nossa mente para entender as sagradas, inspiradas, verdadeiras da palavra de Deus. Quando falamos em iluminação, estamos nos referindo à atuação de Deus na mente e no coração do homem, através do Espírito Santo, capacitando para compreender o ensino da Bíblia. Muitas pessoas leem, muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas não compreendem, porque elas são compreendidas espiritualmente. No registro da conversão de Lídia, lá em Atos 16, temos um exemplo da iluminação. Havia ali muitas mulheres diante ali do apóstolo Paulo e os outros discípulos, apóstolos. Havia muitas mulheres. Muitas mulheres ouviram a pregação, mas apenas Lídia, está em Atos 16, versículo 14, mas apenas uma mulher chamada Lídia, chamava Lídia por causa da cultura, somente ela se converteu, porque Deus abriu o seu coração, ela estava quebrantada, contrita, reconhecendo que precisava de um Salvador. Deus abriu o seu coração e ela se converteu, porque o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Você não precisa de sonhos, de novas revelações. Você não precisa correr atrás de profecia. Se tem uma pessoa ali com um vento de doutrina ensinando novas coisas que é contrário à palavra de Deus, não vá. Por isso que nós vemos muitas pessoas abarrotadas em igrejas, correndo atrás de cura, de riqueza nessa terra, porque a palavra de Deus para elas não são suficiente, mas para nós que cremos no poder da palavra, ela é suficiente, ela é poderosa, ela nos preenche de maneira que não precisamos de mais nada. Vá às Escrituras, estude. João 5, para finalizar, João 5, versículo 39, abra aí, por favor. Para nós finalizarmos, o último versículo lido. João 5, 39 dias. Vou esperar os irmãos achar. Evangelho de João 5, palavra inspirada, palavra poderosa, palavra transformadora. João 5,39.
Diz assim: examinai as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Aqui Jesus, a minha tradução é diferente, mas são essas Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim, mas examinem as Escrituras, porque através dessas Escrituras, elas testemunham a meu respeito. Ela é o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são estas Escrituras que testificam de mim. Então, meus irmãos, 66 livros revelados, inspirados, verdadeiros, que Deus, pela sua graça, nos concedeu. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar para nós finalizarmos. Se você está aqui nessa noite pensando que não tem nada, você tem tudo, meu irmão. Você tem a palavra de Deus. O ímpio que não tem nada, é mentira do diabo. Você tem a palavra, você tem o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é uma pessoa valorosa por Deus. Por quê? Porque Ele te salvou, te tirou da lama do pecado. Porque o Espírito de Deus habita em você. Não se afaste das Escrituras. Leiam, estude, memorize, medita, leia, pronuncia, pregue, fala, propaga a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus Pai bendito, Criador de todas as coisas, é a Ti que nós rendemos, glorificamos, exaltamos. Ó Deus, muito obrigado pelas Escrituras. É ela que nos faz nos achegar até a Ti. São essas Escrituras que nós nos submetemos. Ó Deus, nos ajude a valorizar a Tua palavra. Não nos deixe jogar fora, tratar com irreverência, sem temor, sem tremor. Coloque em nós temor e reverência diante da Tua palavra. A Tua palavra, ela nos sustenta, ela nos transforma, ela faz da prostituta uma missionária, ela faz de um bêbado, de um drogado, um novo homem, ela faz, Senhor, de um pecador, um salvo em Cristo Jesus. É a Tua palavra. A prova disso é que eu estou aqui, é que nós estamos aqui, por quê? Porque a Tua palavra adentrou, e moveu e transformou. Ó Deus, a Tua palavra, ela é suficiente. Estamos satisfeitos com a Tua palavra. Ó meu Deus, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui. Auxilie eles nas suas leituras, nos seus estudos, na sua leitura diária, na sua devoção, na sua comunhão. Abençoa cada um, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, hoje e sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.